Existe uma região do Oceano Pacífico sendo monitorada 24 horas por dia por satélites e boias. O objetivo é prever um fenômeno natural que pode impactar o planeta inteiro. Não é um furacão, nem um terremoto, nem uma tempestade. Mesmo assim, é um dos fenômenos naturais mais poderosos do planeta, o El Niño. O que então é o El Niño e como ele afeta de verdade a nossa vida? O nome El Niño em espanhol significa o menino. E surgiu há muito tempo entre pescadores da costa do Peru e do Equador. Eles perceberam que próximo ao fim do ano, especialmente na época do Natal, acontecia um fenômeno que reduzia a quantidade de peixes e afetava a pesca. Como esse acontecimento costumava aparecer perto do Natal, os pescadores passaram a chamá-lo de El Niño de Navidad, ou o Menino do Natal, em referência a Jesus. Com o tempo, o nome foi simplificado para apenas El Niño e acabou sendo adotado pela comunidade científica para designar esse fenômeno climático. O El Niño é um fenômeno climático natural que acontece no Oceano Pacífico Equatorial, uma enorme faixa de oceano localizada entre a costa oeste da América do Sul e a Oceania. Tudo começa com algo bem simples: um aquecimento anormal da superfície dessas águas. Mas antes de continuar, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você não perde nenhum dos nossos próximos vídeos. E se você está assistindo pela TV, faz uma pausa de alguns segundos, pega o controle e aperta no botão de se inscrever. É rapidinho e ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos como este, sempre com pesquisas, curiosidades e informações baseadas em fatos. Voltando a falar do El Niño, basta que a temperatura média daquela região do oceano fique cerca de 0,5 graus Celsius acima do normal durante vários meses consecutivos para que os cientistas já considerem que um episódio de El Niño está em desenvolvimento. Em eventos mais intensos, esse aquecimento pode passar de 2 graus Celsius. Se fosse um copo de água, essa diferença seria muito pouca, mas quando ela ocorre em uma área que cobre milhões de quilômetros quadrados, a quantidade de energia envolvida é gigantesca. O que acontece então? O oceano e a atmosfera funcionam como um único sistema. Quando uma parte desse sistema muda, todo o restante começa a responder. Em condições normais, ventos constantes, chamados de ventos alísios, sopram de leste para oeste, empurrando as águas mais quentes em direção à Indonésia e à Austrália. Enquanto isso, próximo ao Peru e ao Equador, águas profundas e muito frias sobem para a superfície em um processo conhecido como ressurgência. Essas águas frias são ricas em nutrientes, sustentam uma das regiões pesqueiras mais produtivas do planeta e ajudam a manter o equilíbrio climático em grande parte do Oceano Pacífico. Mas, durante um episódio de El Niño, esses ventos enfraquecem. Em alguns casos, chegam até a inverter parcialmente sua direção. Sem essa força empurrando a água quente para o oeste, o calor acumulado começa a se espalhar novamente pelo Pacífico Central e Oriental. Como consequência, a ressurgência diminui, a superfície do oceano permanece mais quente, toda a circulação atmosférica dela começa a mudar. Desde a década de 50, com o avanço das medições oceânicas e mais tarde dos satélites meteorológicos, os cientistas passaram a acompanhar esses eventos em tempo real. Hoje, redes de boias espalhadas pelo Pacífico monitoram continuamente a temperatura da água, a velocidade dos ventos e outras variáveis que alimentam modelos climáticos capazes de identificar a formação do El Niño com meses de antecedência. Foi graças a esse monitoramento que episódios históricos puderam ser estudados em detalhes. Um dos mais famosos aconteceu entre 1997 e 98, quando o aquecimento excepcional do Pacífico provocou uma sequência de extremos climáticos ao redor do mundo. Estima-se que esse evento tenha contribuído para milhares de mortes relacionadas a enchentes, secas e doenças, além de causar prejuízos econômicos de dezenas de bilhões de dólares. Outro episódio muito forte ocorreu entre 2015 e 2016, influenciando recordes de temperatura global e alterando os regimes de chuva em diversos continentes. Esses acontecimentos mostram que o El Niño não cria todos os eventos extremos sozinho. Furacões, secas, enchentes têm várias causas. O que o El Niño faz é aumentar ou reduzir as condições favoráveis para que esses fenômenos aconteçam. E se você quer aprender a falar com mais segurança, convencer pessoas e perder o medo de falar em público, eu quero que você conheça, eu quero te convidar para conhecer o meu curso, O Poder da Oratória. O link vai estar na descrição deste vídeo. Ao contrário do que muita gente imagina,
O fenômeno El Niño não faz o planeta inteiro ficar mais quente ou mais seco ao mesmo tempo. Na verdade, enquanto algumas regiões enfrentam enchentes históricas, outras podem sofrer com secas prolongadas. Enquanto um país comemora uma boa safra agrícola, outro vê plantações inteiras desaparecendo. E o Brasil é um dos exemplos muito claros disso. Por causa da sua dimensão continental, o Brasil responde de maneira muito diferente ao mesmo fenômeno. É como se vários Brasis coexistissem sob a influência do mesmo oceano. No sul, por exemplo, o El Niño costuma favorecer chuvas acima da média, principalmente durante a primavera e o início do verão. Isso aumenta o risco de enchentes, deslizamentos e transbordamento de rios. Foi exatamente esse padrão que contribuiu para eventos de chuva extrema que observamos em anos recentes, embora especialistas alertem que nenhum desastre possa ser atribuído exclusivamente ao El Niño. Outros fatores atmosféricos e as características locais também desempenham um papel importante nesses fenômenos. Enquanto isso, no extremo oposto do país, a situação muda completamente. Grande parte do norte e nordeste tende a registrar redução das chuvas. A Amazônia pode enfrentar secas severas, rios atingem níveis historicamente baixos e comunidades inteiras passam a depender de rotas alternativas para transporte e abastecimento. Em alguns episódios, a baixa umidade também favorece o aumento das queimadas, agravando ainda mais os impactos ambientais. Quando um El Niño forte coincide com condições desfavoráveis no Atlântico, os impactos podem ser significativos. Reservatórios recebem menos água, agricultores precisam adiar ou reduzir o plantio, a produção rural diminui e cidades do interior passam a enfrentar maior pressão sobre seus recursos hídricos. Mesmo quem mora em uma cidade grande, trabalha em um escritório e nunca colocou os pés em uma fazenda, pode sentir as consequências do El Niño sem perceber. Como será que isso tudo afeta a economia? Um dos maiores impactos do fenômeno El Niño aparece em um lugar muito mais comum para todos nós: o supermercado. Isso acontece porque a agricultura depende diretamente do clima. Se uma região enfrenta seca, excesso de chuva ou calor intenso durante períodos críticos do cultivo, a produção cai. E quando a oferta diminui, os preços sobem. No Brasil, produtos como café, milho, soja, arroz e feijão podem ser afetados de maneiras diferentes dependendo da região e da intensidade do fenômeno. A pecuária também sente os efeitos. Pastagens prejudicadas pela falta de chuva reduzem a disponibilidade de alimento para o gado, aumentando os custos da produção de carne e leite. Em países cuja matriz elétrica depende fortemente de hidrelétricas, como é o caso do Brasil, períodos prolongados de seca podem reduzir o nível dos reservatórios. Quando isso acontece, o sistema precisa recorrer a usinas termoelétricas, que são bem mais caras de operar. Em alguns casos, esse aumento de custo acaba chegando na nossa conta de luz. O El Niño não é apenas um fenômeno do clima, ele também é um fenômeno econômico, que eu e você podemos aprender sobre esse fenômeno. Diante de todas essas informações, é natural surgir uma sensação de preocupação. Afinal, se o El Niño pode provocar secas, enchentes e até aumentar o custo de vida, será que estamos simplesmente à mercê da natureza? A resposta é: não completamente. Embora seja impossível prever exatamente como será o clima em cada cidade, já é possível identificar a formação de um El Niño com vários meses de antecedência. Governos podem reforçar o planejamento hídrico, agricultores podem adaptar o calendário de plantio, empresas se preparam para oscilações da produção e famílias conseguem organizar melhor seus gastos diante da possibilidade de aumento de preço de alguns alimentos e até da energia. Também é importante lembrar que o El Niño não dura para sempre. Em geral, seus períodos permanecem ativos por cerca de 9 meses a 1 ano, embora alguns possam durar um pouco mais. Depois disso, o Oceano Pacífico tende a retornar à condição neutra, ou até enfrentar a fase oposta, conhecida como La Niña, que produz efeitos bastante diferentes em várias partes do mundo. Ou seja, por mais intensos que alguns períodos pareçam, eles fazem parte de um ciclo natural que o planeta repete há milhares de anos. Entender como o planeta Terra funciona é também uma forma de se preparar para o futuro. Embora nenhum fenômeno climático possa ser evitado ou previsto de forma perfeita, conhecer seus ciclos nos ajuda a enfrentar os períodos mais difíceis com muito mais segurança, sabendo que eles também passam. E você? Já sabia o que era o El Niño?
conhecia todas essas informações sobre o impacto que esse fenômeno pode ter na nossa vida? Deixa aqui nos comentários que eu vou ler cada um com atenção.